Olá, estamos de volta com Inteiro Teor, nosso encontro semanal que traz as notícias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 2 candidatos a vagas em concursos públicos recorrem à Justiça para garantir participação na seleção. Os atos administrativos, embora o administrador público ele tenha a liberdade de estabelecer, através de portarias e normas, as regras de contratação do serviço público. No quadro Educação Corporativa, vamos falar da importância da comunicação como elo que une a estratégia à ação. Quando se fala em comunicação, muitas pessoas associam apenas a um newsletter, um jornal interno, ou aquela comunicação formal feita por e-mail, ou mesmo aquela comunicação informal na hora do cafezinho. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decide que o Enem não pode ser requisito obrigatório para a participação no programa Ciência Sem Fronteira do governo federal. O órgão do Ministério exige ou avalia através das notas do Enem. Conheça a Comissão Permanente sobre Subtração Internacional de Crianças da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com a desembargadora federal Mônica Cifuentes. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Justiça Federal decide que Exame Nacional do Ensino Médio não é pré-requisito obrigatório para a participação no programa Ciência Sem Fronteiras. O programa do governo federal Ciência Sem Fronteiras foi criado em 2011 e oferece bolsas para estudantes. Luana já participou. Ela, que cursa Biologia na Universidade de Brasília, foi para os Estados Unidos e ficou no exterior por 1 ano. A experiência, segundo ela, foi bastante positiva. Lá eu pude fazer matérias que eu não conseguiria fazer aqui por falta de recurso, e eu aprendi muitas técnicas que não tem como aprender porque não tem os equipamentos ainda. Eu fiz 6 meses de estágio e eu aprendi muita coisa na área de pesquisa também, que aí agora eu posso utilizar aqui no Brasil de novo. Para tentar uma vaga no Ciência Sem Fronteiras, o candidato precisa cumprir certos requisitos. Um deles é ser classificado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com pelo menos 600 pontos, levando-se em conta as provas aplicadas a partir de 2009. Eu acho que tem que ter, porque é a única forma que o governo tem de avaliar se o aluno tem um conhecimento básico do ensino médio. E não é uma nota muito difícil de ser alcançada, 600. Quando eu fiz o Enem, eu fiz sem me dedicar, porque ele não valia para nada, e eu tirei 700 e pouquinho. Então, eu acho que um aluno que se dedica desde o ensino médio e um aluno dedicado consegue essa nota. E como é utilizado para todas as universidades, eu acho válido, sim, ter o Enem como critério. Mas um candidato ao programa questionou essa exigência na Justiça. Ele alegou que não cursava mais o ensino médio quando foi instituído o Enem como pré-requisito. Portanto, não seria possível exigir o cumprimento dessa etapa. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 6ª turma deu razão ao candidato. Decidiu que o Enem não deve ser pré-requisito obrigatório para participar do Ciência Sem Fronteiras. O relator desembargador Jirair Aram Meguerian explica como analisou a questão. O órgão do Ministério exige ou avalia através das notas do Enem. Só que ocorre um fato que demonstra que isso não é uma fórmula muito razoável. Por quê? Porque o Enem avalia o conhecimento e o desempenho do candidato quando estava ou quando terminou o 2º grau. E o programa de Ciências Sem Fronteiras é relacionado com pesquisas da vida acadêmica, ou seja, já na universidade. O voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da turma. Ele ressaltou ainda que nem sempre o Enem foi exigido. Então, há alunos que sequer chegaram a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. O desembargador também citou jurisprudência da 5ª turma, que teve entendimento no mesmo sentido em outro caso analisado. Então, se fosse, por exemplo, uma avaliação através das notas ou de desempenho do aluno ou do candidato ou da candidata
na universidade, nos 2 primeiros anos, ou nos 2 primeiros semestres da universidade, no sentido de saber se tinha interesse em pesquisa, se atuava em pesquisa, ou se era interessado nas disciplinas daquele curso que ele estava fazendo e que ia desenvolver pelo programa Ciências Sem Fronteiras, seria uma avaliação correta e razoável e certa, né? Agora, o que adianta eu avaliar um aluno que foi ótimo no 2º grau, vai ter preferência em cima de outros alunos da universidade e, de repente, é uma pessoa que não se interessa pela pesquisa, não se adaptou bem ao curso que escolheu e ingressou na faculdade. Então, não vejo razão de insistir para que a nota de Enem tenha valor para fins de classificação dos candidatos para Ciências Sem Fronteiras. É importante lembrar que a decisão é válida apenas para este caso. Quem se sentir prejudicado e também quiser questionar a obrigatoriedade da nota do Enem para ingresso no programa, deve entrar com uma ação judicial. Alinhamento da comunicação institucional. A Universidade Corporativa do Tribunal traz como temática desta semana a importância da comunicação como elo que une a estratégia à ação. Ela faz parte de todos os processos de trabalho e seu alinhamento é fundamental para assegurar o alcance das estratégias institucionais. Recentemente, eu tive a honra de ter sido convidada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para ministrar uma palestra a respeito da importância da comunicação. Quando se fala em comunicação, muitas pessoas associam apenas a um newsletter, um jornal interno, ou aquela comunicação formal feita por e-mail, ou mesmo aquela comunicação informal na hora do cafezinho. Na verdade, comunicação é um dos elos mais importantes para assegurar uma devida execução da estratégia. A estratégia representa os objetivos a serem alcançados pela organização. E a execução ela é feita justamente por meio de uma boa comunicação da estratégia. Se não há uma boa comunicação, você não consegue ter uma execução em conformidade. Mais ou menos simples assim. Não é? Então, quando nós conseguimos estabelecer uma boa comunicação entre o que precisa ser feito e o que está sendo realizado, você possibilita, inclusive, pontos de controle para que sejam reconhecidos bons desempenhos e para que, eventualmente, sejam corrigidos eventos ou ações que demandem um certo ponto de aprimoramento. E, obviamente, quando a gente fala em feedback, todo feedback positivo, ele pode e deve ser realizado em público. E aquele retorno, aquele conversar um pouco mais específico a respeito de um ponto de aprimoramento, se recomenda que seja realizado entre a chefia e a sua subordinação imediata, da maneira mais particular possível. Ou seja, a gente reconhece em público aquilo que merece ser louvado e a gente tenta corrigir o que precisa ser feito para assegurar um bom resultado. Bom, mas só para lembrar que comunicação, na verdade, envolve alguns outros elementos-chave, tais como poder, cultura, contexto, tudo depende do momento que aquela pessoa está passando, o que ela está vivenciando e como ela vai reagir em termos institucionais. Aqui ficam novamente os meus parabéns ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região pela iniciativa de trazer um tema tão importante como o alinhamento da comunicação organizacional para o seu dia a dia de trabalho. Maiores informações, www.empreconsulting.com.br. Até mais! Veja a seguir. Candidatos garantem na Justiça Federal a participação em concursos públicos. Até já! Dois candidatos a vagas em concursos públicos recorrem à Justiça Federal para garantir participação na seleção. No Brasil, há muitas pessoas acima do peso ideal. Basta andar um pouco pelas ruas das cidades para perceber isso. Agora imagine se as pessoas com sobrepeso fossem impedidas de assumir um cargo público por esse motivo. Eu acho preconceito. Porque, afinal de contas, às vezes a pessoa não engorda, né, porque quer. O que quer dizer, então, que só porque a pessoa é mais fortinha, ou mais magra, ou mais gorda, quer dizer, então, que ela tem que ser barrada? Peso também não distingue em nada, tem que ter um teste físico. Se ele passar na força, agilidade, velocidade,
ele tem que estar dentro. Pois foi o que aconteceu com um cidadão que concorria a uma vaga para cabo da aeronáutica e acabou reprovado por ter o índice de massa corporal superior ao exigido no edital. O sobrepeso afastou o candidato da disputa. Inconformado, ele decidiu entrar na justiça e já em primeira instância, o direito do homem de participar das outras etapas da seleção foi reconhecido. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já que a União recorreu da decisão. A relatora, juíza convocada Gilda Sigmaringa, destacou que a limitação do índice de massa corporal ofende um princípio constitucional. Notadamente o princípio da razoabilidade que define que os atos administrativos, embora o administrador público ele tenha a liberdade de estabelecer, através de portarias e normas, as regras de contratação do serviço público, essa limitação ela tem que ser em consonância com o que estabelece a Constituição Federal. A quinta turma do TRF acompanhou o voto da relatora e, por unanimidade, os desembargadores decidiram que o edital de um concurso não pode ter exigências que são vedadas pelos princípios constitucionais. Caso contrário, o candidato pode pedir a nulidade de tais exigências na Justiça. Ele não só pode, como ele deve, né? Eu acredito que todo brasileiro que se sentir prejudicado com uma decisão da administração pública, ele tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário. E em outro caso que chegou ao TRF da Primeira Região, a quinta turma decidiu que uma candidata ao cargo de papiloscopista da Polícia Federal tem direito de participar das outras etapas do concurso público, independentemente da reprovação dela no teste de aptidão física, conhecido como TAF. O caso chegou ao tribunal depois que a 7ª Vara Federal do DF negou o pedido da candidata para continuar no certame. Ela argumentou que a exigência do teste de barra fixa na modalidade dinâmica para mulheres viola o princípio da isonomia, porque é incompatível com a condição fisiológica feminina. A turma, por unanimidade, concordou com o argumento da candidata e acrescentou que a exigência viola os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, já que é nítida a diferença entre o homem e a mulher no que diz respeito às aptidões físicas. Segundo este personal, que treina candidatas para o TAF, o teste de barra na modalidade dinâmica possui um grau de dificuldade muito elevado. O exercício de barra ele é um pouco mais difícil de ser executado, principalmente pelas mulheres, por conta da força, que aí já envolve um pouquinho dos hormônios, que hormônio masculino, que seria a testosterona, né, que o homem tem uma produção muito superior das mulheres. A Alessandra passou no último concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e treinou de forma intensa com o professor Júlio César durante 3 meses. Ela não precisou fazer o teste de barra na modalidade dinâmica, porque o edital, neste caso, não previa tal exigência. E a Alessandra acredita que as mulheres realmente têm mais dificuldades para executar o exercício. Eu acho que sim, eu acho que o homem leva sim, uma grande vantagem assim, pela força física. Eu acho que o homem já assim, pela própria estrutura, leva vantagem sim. Pela estrutura física, leva vantagem sim. Para os desembargadores, a exigência do teste só não seria considerada inconstitucional se fosse justificada por extrema necessidade para o exercício da função policial. Diante do fato, a turma garantiu a participação da candidata nas demais etapas do concurso público. É importante ressaltar que outras pessoas também estão recorrendo à Justiça para questionar pontos específicos do teste de barra, e os posicionamentos vêm sendo favoráveis às candidatas. Tanto que a Polícia Federal, por exemplo, no edital do último concurso para agente, já fez algumas modificações para seguir o entendimento do tribunal. Vamos agora a um rápido giro pelas decisões de primeiro grau da nossa primeira região. A Justiça Federal do Pará determinou que a Prefeitura de Jacareacanga, sudoeste do estado, restabeleça a quantidade necessária de professores nas escolas indígenas do povo Manduruku.
No início de 2014, sem aviso, a prefeitura demitiu 70 professores indígenas sob a alegação de que eles não tinham formação adequada para atuar. Desde então, as escolas estão com sérias dificuldades de funcionamento. Para o juiz federal Rafael Leite Paulo, da subseção judiciária de Itaituba, é evidente que suspender ou inviabilizar o acesso à educação não é a solução. Alguma educação é sempre melhor do que nenhuma educação. A maioria dos professores demitidos atuava nas escolas indígenas há anos, já tendo acumulado experiências bem-sucedidas e conhecimento sobre o ensino e aprendizagem dentro do processo educacional diferenciado, assim como desenvolvido metodologias de trabalho específicas nas comunidades, de acordo com o Decreto 6.861 de 2009, que dispõe sobre a educação indígena. Depois das demissões, a prefeitura contratou 35 estudantes do ensino médio sem experiência de magistério para substituí-los. Foi dado à prefeitura um prazo de 5 dias úteis para fazer as contratações e, em caso de descumprimento, foi imposta multa diária de R$ 10.000 para o município. A Justiça Federal de Goiás condenou o sócio de 2 empresas pela prática de crimes de falsidade ideológica e redução de trabalhadores à condição análoga à de escravos. O réu, que se dedica à exploração florestal de pinos, foi acusado de exigir dos trabalhadores do corte e empilhamento de madeira a constituição de sociedades empresárias, o que ocultou a real condição de empregados. O empresário ainda foi acusado de submeter 118 trabalhadores rurais a condições degradantes de trabalho, com jornadas exaustivas e mantidos em servidão por dívida. De acordo com as acusações, o réu teria autorizado a instalação de posto de gasolina e armazém, onde os trabalhadores rurais eram obrigados a comprar os produtos e assim se endividavam, tendo que pagar com prestação de serviço na empresa. O Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal investigaram o caso em que foram comprovadas as condições degradantes de trabalho e o sistema de servidão por dívida em que eram submetidos os trabalhadores rurais. Tendo todos os fatos comprovados, a juíza federal substituta Mara Elisa Andrade condenou o réu a 9 anos e 4 meses de prisão, além do pagamento de multas. O sequestro internacional de crianças é o ato de transferir ilicitamente uma criança de um país para outro, sem o consentimento de um dos pais. Saiba como esta questão está sendo abordada na Justiça brasileira. Já voltamos. A desembargadora federal Mônica Cifuentes é a vice-presidente da Comissão Permanente sobre Subtração Internacional de Crianças. Vale destacar que essa comissão foi instalada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Doutora Mônica, qual é o principal objetivo desta comissão? O principal objetivo dessa comissão é reunir todos os atores que atuam na questão da subtração internacional de menores. Então, a composição dela é muito ampla, vai desde o Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos, que cedia a autoridade central para o cumprimento da Convenção, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública, Secretaria de Defesa da Mulher, representante da Interpol, enfim, o Ministério das Relações Exteriores. Todas as pessoas que trabalham nesse tema foram reunidas nessa comissão, que é uma comissão, então, interinstitucional. Agora, é uma conquista a criação dessa comissão. A criação dessa comissão já estava delineada, ou pelo menos pensada, há muito tempo, desde 2006, quando nós começamos a trabalhar no tema, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por iniciativa da ministra Ellen Grace, que concebeu-se esse formato de uma atuação institucional, né? Acontece que o trabalho no Supremo durou algum tempo, na gestão da ministra Ellen Grace, depois na gestão do ministro Gilmar, prosseguiu um pouco ainda na gestão do ministro Peluso e depois resolveu-se transferir esse trabalho para um órgão do Executivo, no caso, a autoridade central, que cedia ao cumprimento da Convenção.
Então, poderia-se dizer que a criação da comissão também é uma resposta do Brasil à implementação da Convenção da Haia, em 1980, e promulgada em 2000. O que prevê essa convenção? Vamos falar sobre essa questão primeiro da resposta do Brasil. De fato, embora a convenção seja de 1980, ela demorou muito a ser implementada no Brasil por motivos diplomáticos, políticos, etc. No entanto, a partir do momento em que ela foi efetivamente internalizada na legislação brasileira, o que aconteceu só em 2000, precisou se construir todo aquele arcabouço dos operadores para começarem a atuar na convenção. Isso demora tempo, mas a demanda internacional paralelamente foi crescendo com a globalização, maior número de brasileiros no exterior, gerando então muita expectativa do exterior em relação ao nosso trabalho. E havia muitas reclamações. Inclusive o Brasil, certa época, foi colocado na lista dos Estados Unidos como um país de non-compliance, ou seja, que na relação dos não cumpridores da convenção. Tudo isso, então, gerou essa angústia interna para resolver esse problema, e eu acredito que essa comissão é, sim, uma das respostas a esse anseio internacional. Você me perguntou de que trata a convenção. Essa convenção, embora no título dela esteja sequestro, na realidade não é sequestro, porque o sequestro é mais apropriadamente relacionado à área criminal. E essa é uma convenção que trata dos aspectos civis da subtração internacional de crianças, que tem se tornado cada dia mais comum. Os pais se separam, ou o casal se separa, e um deles resolve tirar o filho do país de origem e mudar com ele para outro país, subtraindo assim a criança ao contato com o outro pai. Muitas vezes sem avisar o pai ou durante as férias. Utilizando de expedientes diversos, ele consegue, às vezes até com autorização do outro pai ou da mãe, né, do outro genitor, ele consegue uma autorização temporária para sair com a criança de férias, para visitar os avós, para visitar o seu país, e ali chegando ele comunica, olha, ou ele ou ela comunica, não vou voltar, vou ficar aqui. Então é o caso que a gente chama de retenção ilícita, porque pode haver a subtração e a retenção ilícita. E esse é um caso de retenção. Então isso tem acontecido cada vez mais. Agora, qual que é o caso que a senhora considera mais emblemático? Porque tem muitos casos que repercutiram muito na mídia. Cada vez mais a repercussão desses casos na mídia, que não raro envolvem assim, pessoas, às vezes até com certa fama, pessoas conhecidas no meio social. Mas de todos os casos, o que eu considero mais emblemático foi o caso daquele menino do Rio de Janeiro, Sean Goldman. Por quê? Porque ele levou para a mídia essa questão. Foi a partir do caso Sean Goldman que toda a comunidade jurídica, a comunidade brasileira, foi despertada para a existência desse tipo de problema, porque o caso gerou muita polêmica, inclusive houve até manifestação do Congresso americano. Isso foi item da agenda do presidente Obama quando ele esteve no Brasil. Um dos itens da agenda, na reunião dele com o presidente Lula, foi a questão do caso Sean Goldman. Você vê a repercussão que isso teve nos Estados Unidos. Então, por conta disso, houve essa exposição na mídia, que eu assim, acho que foi até lamentável, considerando do ponto de vista da criança, porque houve uma exposição desnecessária da criança, né, criando assim, muitos embaraços, mas do ponto de vista de divulgação da convenção, cumpriu esse papel, né, de chamar a atenção para a existência desse problema. Agora, a doutora Mônica vem atuando nessa área há bastante tempo. Aqui no tribunal, a senhora trabalhou muito, inclusive, para a especialização de varas, dando agilidade maior no trâmite processual de casos como estes. Uhum. Essas varas estão funcionando? Como é que foi esse processo aqui dentro? Olha, essa também era uma ideia do grupo de trabalho do Supremo Tribunal Federal. É uma ideia que consta do Manual de Boas Práticas da Conferência da Haia Direito Internacional Privado, e havia uma ideia de se fazer isso para toda a Justiça Federal brasileira.
Mas havia resistência, uma falta de compreensão do problema e etc. Então, o que eu, na qualidade de juíza de enlace, resolvi fazer? Não, vamos então tentar começar pelo nosso tribunal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai iniciar esse processo de concentração de varas. Expus a ideia para o presidente Mário César Ribeiro, que imediatamente acatou, assim, com uma boa vontade tremenda, né? Ele vibrou com a ideia, achou interessantíssima, e nós então preparamos o projeto de resolução, a minuta de resolução, foi levada a plenário, foi aprovada, e hoje o próprio representante da Autoridade Central Brasileira reconhece que como fez diferença a especialização, a concentração de competência das varas na primeira região. Porque hoje em dia os processos na primeira região são os mais céleres de todo o Brasil. Porque o juiz, ele sabe lidar com aquele tema, porque ele não lida com um só, e em consequência disso ele se especializa na matéria e os julgamentos são mais rápidos. Então nós estamos tendo resultados maravilhosos depois dessa concentração de jurisdição. A doutora Mônica, a comissão também traz a proposta de agilizar os procedimentos judiciais por meio de regime especial de tramitação. Seria a exemplo dessas varas criadas no tribunal ou tem alguma outra proposta diferenciada? Não, essas varas criadas no tribunal, a experiência já foi seguida pelos outros tribunais, a segunda região e a quarta região também já aprovaram a concentração das varas. Agora, o que a comissão da Secretaria de Direitos Humanos está se dedicando agora é a elaboração de um projeto de lei para regulamentar os procedimentos judiciais para a aplicação da Convenção de 1980. E esse vai ser realmente um marco definitivo, diria assim, na melhoria da aplicação da Convenção. Porque o juiz, muitas vezes, quando ele vai trabalhar com a Convenção para analisar um caso concreto, ele não sabe que procedimento adotar, que rito processual que ele adota, o que ele deve fazer, enfim, com aquele processo que é um caso que, embora esteja se tornando mais recorrente, ainda não é assim em tal volume como o tanto que nós recebemos de processos na nossa vida cotidiana aqui nas varas. Mas o juiz, então, o que ele faz? Ele fica com aquele processo ali, muitas vezes sem saber que direção tomar. Havendo uma lei regulando esse procedimento, a exemplo do que já ocorre nos outros países, como a Alemanha, o Uruguai, vai haver uma ainda maior celeridade. Porque é interessante, Vera, que a Convenção estabelece um prazo de 6 semanas para a restituição da criança. É um prazo muito pequeno. Mas por que isso? Porque essa celeridade, ela é tida como que ela atende ao melhor interesse da criança. Porque o melhor interesse da criança é que a solução, o conflito, seja resolvido rápido, para que não cause muito trauma, para que ela não fique separada dos pais muito tempo, para, enfim, ela não rompa o vínculo que ela tinha com a sua moradia anterior, com o país anterior onde ela morava. Porque são culturas os diferentes, vínculos, né? Os vínculos que ela tinha naquele país, enfim. Então, esse prazo de 6 semanas é o estabelecido pela Convenção para se cumprir. Só que o que acontece? Com essa demora processual, muitas vezes nós temos casos aqui que demoraram 6 anos. Quando chega a decisão judicial, aquela quantidade de recursos, muitas vezes a criança já atingiu o limite de 16 anos. E depois de 16 anos não se aplica mais a Convenção. Então, a chave para o cumprimento da Convenção é tentar cumprir esse prazo. E sempre buscando o interesse melhor da criança, o maior interesse da criança. Certo, então tá. Muito obrigada, doutora Mônica, por essas informações e vamos estar acompanhando aí, esperamos que diminua cada vez mais a frequência desses casos ou que se dê uma resposta rápida aos pais e à criança. Muito obrigada. Então, eu conversei com a desembargadora federal Mônica Cifuentes, ela que é vice-presidente da Comissão Permanente sobre Subtração Internacional de Crianças. Obrigada. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br.
Nosso programa também pode ser assistido no portal do TRF, trf1.jus.br. Até um próximo encontro.